Glória a Deus, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deixa uma passagem aqui em Efésios, capítulo 5, seu versículo 11 diante. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizendo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui o Paulo está falando aqui, para a gente não se contentar ou não se adaptar e ou não participar das obras frutíferas das trevas. Se adaptar com o que os ímpios, o que os pecadores fazem. Como um exemplo assim, vamos dizer que as drogas é pecado, a prostituição, é, o homossexualismo, esses negócios aí de beber rebode, as pessoas dizendo que vai que, é, que agora é um animal, que se sente como um animal. Tudo isso a gente não deve se comunicar, não deve aceitar. A gente que vive na sã doutrina também não deve aceitar e se adaptar com esses crentes que não vivem a sã doutrina, que não vivem o verdadeiro evangelho, que não prega contra batom, maquiagem, futebol, que não prega contra a Netflix, contra essas coisas que não é de Deus. A gente não deve se adaptar com eles, a gente não deve concordar com eles, ou dizer, não, cada um tem sua vida, cada um tem sua fé, vive como quer. Não. O evangelho, ele é um evangelho, ele é puro, ele é seu sim, sim, seu não, não. Se é errado, se é errado e Deus não concorda, a gente tem que falar o que é errado, e o que não, Deus não concorda. Porque se a gente concordar com eles, ou deixar, como diz bem assim, omitir, né? A gente se torna pecadores, a gente se torna participante das suas más obras. Então a gente tem que sempre estar o quê? Comunicando o que é errado, o que Deus não concorda, falando a verdade. Vamos por assim, como uma vez eu vi, certa pessoa dizia que não usava certos tipos de coisa, pinturas, quando foi depois estava postando no seu Instagram que é uma loja ou de uma amiga ou que abriu de maquiagem, essas coisas tudo. Aí ela dizia que não vende, mas participa, botou no seu Instagram, fazendo como fosse propaganda. Isso é participante com as obras das trevas. Como uma vez eu corrigi também uma pessoa no meu Instagram que indicou, pôs uma postagem de um certo jovem gay. Aí eu falei pra ela, olha, isso, você tá participando com as obras dele, porque a pessoa é ímpia. E ainda dá pra ver que pela sua aparência que é gay. E você ainda manda as pessoas seguir ele. Então você está participando com as obras das trevas. E Deus aqui, ele fala no seu versículo 11, e na verdade eu quero falar mais do versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Romanos capítulo 1, Deus fala bem assim, olha, tanto aqueles que praticam serão condenados, como também vós que sabendo que isso é condenável aos olhos de Deus, e também os tolera. Deus está falando em Romanos capítulo 1 que a gente não deve tolerar esses tipos de pecado, mas devemos ser o quê? Comunicar a eles que é pecado. Não é condenar de forma assim, deixar de falar com certos tipos de pessoas que é ímpia,
e não vai ver a palavra de Deus, ou querer como fazer o Islã, vamos pôr assim o Islã, né? Que quando tem um gay lá, eles pegam, quer matar, quer espancar, ou quando uma pessoa cai no adultério, esses tipos de coisa, um ladrão, eles querem matar, não. A gente tem que falar a eles que essas coisas é pecado e que Deus não aceita esse tipo de coisa. Uma vez, um homem chegou para mim, irmão, as pessoas ficam dizendo que os adultos, os fornicadores vão para o inferno, mas Deus que vai me julgar, né? É Deus que tem que me julgar. Eu falei para ele, verdade, está escrito isso também. A palavra de Deus fala em Hebreus que o leito conjugal deve ser puro, porque os adultos e os fornicadores, Deus vai julgar. Ele ficou todo pálido. Já pensou se eu ali concordasse com ele? Não, irmão, você está certo mesmo, ninguém deve te julgar, não. Aí ele ficou já pronto. Daquele dia para lá, ele nunca mais veio falar ou veio escarnecer sobre o negócio de adultério. Sempre ele já ficava mais sério, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Já pensou se eu fosse ocultar ele, o que é a verdade? Ele ali com certeza ele já tocou o coração dele, eu não sei, mas se ali mais pra frente, ou ele já deve buscar um arrependimento, mas se eu fosse ocultar ele a verdade, a gente não deve ocultar a verdade, a gente não deve participar das obras das trevas, mas se condená-la, porque a palavra de Deus fala bem assim, vós não sabeis que vós irão julgar os injustos, os ímpios? Nós vamos julgar os injustos. Nós vamos julgar os pecadores. Porque Deus vai falar assim, fulano, faz favor, você praticava isso e isso. Ele, assim, eu praticava, mas eu não conseguia, eu não conhecia o Senhor, aí eu não sabia, aí ele não sabia, aí Deus vai chamar eu, um exemplo assim, vai chamar ele, vai falar, Anderson, você não pregou ele para ele, isso, preguei, Senhor. Então, falei para ele, mas você não praticava a mesma coisa que ele praticava, pratiquei, mas eu busquei o Senhor e o Senhor me ajudou a me libertar. Aí Deus vai falar bem assim, então sai de perto de mim, porque eu botei meu servo para lhe ensinar, para pregar para você, e eu mostrei a ele que ele sofria do mesmo pecado que você sofria, e ele me buscou e se libertou, e você não quis se libertar, e você não me buscou. Por quê? Por isso que a gente não deve participar das obras infrutíferas das trevas, porque se a gente participar das obras infrutíferas das trevas, a gente não vai julgar elas, a gente vai ser condenada junto com elas. Louvado seja Deus. Que Deus, só isso mesmo que eu quero ter para falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, para a glória e a honra do Senhor Jesus.